Pessoal, então a ideia hoje, né, dessa aula é primeiro a gente fazer uma revisão nesse primeiro bloco, especificamente da técnica de Kildow, focando muito nos cálculos. Então, a gente teve uma oportunidade, né, na época presencial, para discutir os cálculos, mas a gente só discutiu os cálculos em relação ao uso do ácido bórico, né, na etapa da titulação. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é apresentar, fazer uma revisão, obviamente, né, daquele cálculo que a gente discutiu e apresentar para vocês uma outra forma que a gente tem de fazer o experimento de Kildow, né? Vocês vão ver que é uma mudança bem singela, mas que na parte de cálculo ela é bastante, assim, não é que é muito diferente, na verdade ela é um pouco mais complicada em termos de cálculo, tá? Mas são duas alternativas, porque nem sempre a gente vai ter a disponibilidade dentro do laboratório de ácido bórico, tá? Embora seja mais fácil trabalhar com ele, nem sempre a gente tem essa condição. Então a minha ideia é mostrar essa segunda possibilidade. E aí, depois do intervalo, vocês vão ter uma atividade para desenvolver, só que é uma atividade que é a final de proteínas e é uma atividade bem simplesinha, então eu vou dar o prazo só de 24 horas para vocês, tá? Porque eu já queria, amanhã eu já quero fechar as menções dessa primeira quinzena nossa, certo? Então, só para a gente relembrar, né? Na determinação de proteínas, então a gente utiliza normalmente o método de Kildow, tá? Lembrando, nesse processo, a matéria orgânica, então a gente está falando da nossa amostra, né, no caso, e especificamente na nossa disciplina é uma amostra de alimentos, mas eu me recordo que eu comentei com vocês que o Kildow não é só uma técnica para alimentos, a gente consegue utilizar ela para outras áreas, né? Por exemplo, ambiental, porque a base da técnica é descobrir a quantidade de nitrogênio elementar, né? Então, aí, para cada área, a gente tem a finalização do cálculo de um jeito por conta do tipo de amostra, né? Mas poderia usar para qualquer, né, amostra que a gente tivesse a intenção de determinar a quantidade final de nitrogênio, tá? Então, no caso, a nossa amostra ela é decomposta, né? E o nitrogênio existente é convertido em amônio, certo? Por conta de ser área de alimentos, a gente tem que lembrar que no final desse processo a gente vai determinar o nitrogênio elementar. E a gente vai ter que fazer uma conversão desse nitrogênio elementar para proteínas, que é o dado de interesse que a gente quer para a análise do nosso alimento, tá? Para isso, a gente vai ter que usar alguns fatores, né? Por exemplo, 5,75, 6,25, 6,38 são dados que vão depender de cada tipo de alimento. Quando a gente não tem o dado, por exemplo, eu vou fazer uma análise de um queijo e não tem na literatura o fator, né, que a gente vai usar para o queijo, normalmente a gente usa o 6,25, que seria o geral. Mas é sempre bom buscar na literatura e ver se a gente não tem um pouco mais preciso, né, um valor um pouco mais preciso. Mais para frente, quando a gente for olhar os cálculos, a gente vai ver onde que encaixa esses fatores, tá? Para que a gente usa, né, os fatores? De novo, a gente vai determinar o quanto tem de nitrogênio pela técnica, mas para chegar no valor de proteína, a gente precisa utilizar esses fatores de conversão, tá? E o método, né, ele foi proposto em 1883, né, pelo Johann, e desde então ele é das técnicas mais utilizadas. E o que tem mudado muito, gente,
não é nem o tipo de técnica, ou seja, se é Kildo ou não. O que tem mudado muito é que cada vez mais, vocês devem ter visto, inclusive num vídeo que eu recomendei para vocês, os equipamentos eles estão ficando bem melhores, mais robustos, mais inteligentes, mas sempre partindo do princípio de Kildo, ou seja, digestão, destilação e titulação. Isso não muda, independente se a gente está fazendo naquele nosso equipamento horrível do laboratório, ou se a gente tem esse equipamento maravilhoso que estava no vídeo que eu indiquei para vocês, tá? E o interessante é que ele vai te dar o valor total de nitrogênio, né? Lógico, eu quero saber uma proteína específica. Então aí a gente já tem que pensar em outra técnica, tá? Que provavelmente não vai envolver o Kildon, certo? Porque o Kildon ele vai destruir a sua amostra inicialmente. Então, se eu quero depois fazer uma análise dos tipos de proteínas que a gente tem, aí não dá para você destruir suas proteínas, tá? Então, para efeito da gente poder mencionar na tabela nutricional o teor de proteína, essa técnica ela é fundamental, tá? Porque ela vai dar o total para a gente, e é isso que a gente precisa na hora de colocar isso numa tabela nutricional e fazer a composição centesimal, tudo bem? Então, né, de forma simplista, a matéria orgânica vai ser decomposta e o nitrogênio existente naquela amostra é convertido em amônio. Tem-se em média que o nitrogênio corresponde a 16% em massa de uma proteína. É a partir dessa relação, gente, que nós chegamos naqueles fatores. 6,25, por exemplo, a gente está trabalhando com essa média, que é uma média para todos os alimentos. Se eu tiver uma informação mais precisa do alimento, aí eu faço o fator de correção mais adequado, tá? Mas quando eu não tenho essa informação, a gente trabalha com essa relação, né? De 16%. Então, numa proteína, 16% da massa dela é de nitrogênio, tudo bem? Aproximadamente. Aqui, né, uma apresentação, né, esquemática dos três processos. Então, o primeiro processo é a digestão, né? Então, vocês lembram, a gente faz isso no tubo de Kildo, nossa amostra com a mistura catalítica, né? Que normalmente é o sulfato de sódio, o sulfato de cobre, certo? Certo? E aquecimento, tá? Lógico, aqui é só uma representação, mas a gente não usa normalmente o bico de pulso, a gente acaba usando uma espécie de manta de aquecimento, algo, tá? Para deixar um pouco mais uniforme o aquecimento. Então, aqui a gente tem essa primeira etapa, que normalmente é uma etapa que demora um pouco mais, né? Porque é a parte da digestão. No final desse processo, é comum, não sei, acho que nem todos viram, mas é comum que a gente tenha uma solução verde azulada, né, no final de todo o processo, ou seja, toda a amostra foi digerida e o que sobra é a solução, que vai ter ali sulfato de amônio, né, inicialmente, porque como foi usado o ácido sulfúrico e o nitrogênio vai virar um nitrogênio inorgânico, então a gente vai ter no final o sulfato de amônio, tudo bem? Na segunda etapa, é a etapa da neutralização e destilação. Então, o que, que a gente faz? Aqui, na verdade, é o próprio tubo de Kildon, né, que a gente trabalha. É que tá meio diferente a forma. Mas aí a gente vai adicionar, né, aqui dentro, onde estava a nossa solução da amostra, a gente vai adicionar hidróxido de sódio, e normalmente é uma quantidade enorme de hidróxido de sódio. Por quê? Primeiro, para neutralizar o excesso de ácido que sobrou ao fim do primeiro processo, tá? Lembra que a gente usou ácido fúrico? Segundo, para que aí eu passe a transformar aquela amônia que está na forma de um sal, sulfato de amônio, numa forma de base, o hidróxido de amônio. Por que isso? Porque no momento que eu transformo o hidróxido de amônio nesse sistema,
E ainda sob aquecimento, aqui, gente, não tem segredo. Ele já é volátil a uma temperatura normal. Imagine aquecendo. Então, o hidróxido de amônio, o que que ele vai fazer? Ele vai estar no estado gasoso e aí ele vai para um sistema de destilação, tudo bem? Na destilação, não se esqueça, a gente vai usar um condensador que vai resfriar a parte desse sistema. No momento que a amônia chegar aqui, ela tende a condensar, e aí, quando ela cair para a solução, essa solução especificamente, ela tem que segurar essa amônia que está vindo. E o mais comum é a gente utilizar o ácido bórico. Por quê? O ácido bórico vai formar um sal com características alcalinas e que é estável, ou seja, eu consigo prender a amônia aqui, né? E percebam, esse tubo, ele tem que estar mergulhado nessa solução, porque a gente tem que fazer o que está vindo de amônia, lógico, parte dela vai condensar, mas tem parte que pode manter na sua forma gasosa. Então, para a gente não perder nenhum dos dois, a gente precisa fazer essa tubulação borbulhar na solução, tudo bem? De ácido bórico, que vai conter também um indicador, que para o ácido bórico é usado o indicador misto, tá? Esse indicador, ele vai mudar de coloração e depois de alguns minutos mantendo a destilação, né, só para lavagem do sistema, a gente pode dar por finalizada essa etapa. Normalmente, gente, a amônia, quando ela é gerada, o processo dela vir para a solução de ácido bórico é muito rápido. Por quê? Porque como ela é muito volátil, tem de ser o primeiro gás que vem para cá. A gente deixa mais tempo, por quê? Para garantir que tudo, né, desça até a nossa solução. Sei lá, amônia que está ainda presa na tubulação. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter um pouco de água que vai sendo destilada, ela vai lavando essa tubulação e levando toda a amônia para a solução de ácido bórico. Tudo bem? Essa é a segunda etapa. A terceira etapa consiste em pegar essa solução, que agora é uma solução, né, com o borato de amônio, e titular com ácido clorídrico, né? O que, que vai acontecer? A coloração do indicador tende a voltar ao que era antes, quando for o ponto de viragem, né? Que isso indica que o meio está mais ácido, tudo bem? Justamente porque o nosso titulante é um ácido, e por ser um ácido, o ponto de viragem é o primeiro excesso do titulante, tudo bem? Então, essa, gente, esse é um resumo, né, das 3 fases do método de Kildan, certo? E aí, uma coisa que eu quero enfatizar hoje, que aí já é um item novo, é que a gente pode trocar, né, o ácido bórico por uma solução de ácido clorídrico, tudo bem? Percebam, quando vir o hidróxido de amônio aqui e encontrar o ácido clorídrico, vai ocorrer uma neutralização, certo? Só que aí está o pulo do gato. Nós vamos adicionar o ácido clorídrico, que já está padronizado, e a gente vai adicionar um volume conhecido. Por que que isso é importante? Porque quando a amônia vir aqui reagir com ácido clorídrico, ele vai reagir com parte do ácido clorídrico. Ele não vai reagir com tudo. Então, no final desse processo, vai sobrar HCl que não reagiu com hidróxido de amônio. E não sei se vocês lembram de AQQT, esse tipo de titulação a gente pode chamar, né, que depois a gente vai fazer, é o que nós chamamos de titulação de excesso ou retrotitulação, certo? Porque aqui a gente não vai determinar o quanto tem, né, total de ácido clorídrico. Isso a gente já sabe, porque o ácido clorídrico já está padronizado e eu já sei o quanto eu coloquei. A gente vai titular depois o quanto sobrou do ácido clorídrico,
tudo bem? É a mesma ideia. Tendo o total e descobrindo o quanto sobrou, o que vai acontecer? A gente sabe que a diferença entre um e o outro é exatamente a quantidade de nitrogênio, tudo bem? Eu vou explicar já etapa a etapa, tá? Dos cálculos, então não precisa ficar desesperados. E aqui, só corrigindo, é que agora que eu percebi, no caso, se a gente está usando o ácido clorídrico aqui, a gente vai titular com hidróxido de sódio, tá? Que vai ser um hidróxido de sódio também padronizado. E o volume a gente vai determinar na titulação, tudo bem? Então, resumindo, né, as reações que acontecem, no caso da primeira etapa da digestão, basicamente, gente, é o alimento passando por todas essas transformações, chegando no final em sulfato de amônio, tá? Então, não vou me prolongar nessa parte, mas essas são as etapas, né, que a gente tem para chegar no sulfato de amônio. Depois, a gente vai ter a adição do hidróxido de sódio para fazer o quê? Converter essa amônia que está na forma de sal em hidróxido. E a gente lembra que esse hidróxido, ele não tem muita estabilidade e ele acaba indo a água e amônia. Tudo bem? E aí, né, o gás que é gerado, que é o gás amônia, ele vai ser enviado para o Erlenmeyer. E no Erlenmeyer, ele vai reagir com ácido bórico, formando o borato de amônio. Tudo bem? Isso para, no caso da gente usar o ácido bórico, tá? Depois eu vou explicar a outra do ácido clorídrico. Então, nosso borato de amônio, ele vai ser então titulado com ácido clorídrico e eu consigo, com um ponto de viragem, determinar o quanto eu tinha desse sal formado, né? A quantidade desse sal formado me diz o quanto eu tenho de nitrogênio, né? E aí um resumo. Aí eu especifiquei aqui, tá, gente? Técnica do ácido bórico para a gente diferenciar da outra. Na questão dos cálculos, né? Eu já tinha explicado isso para vocês na aula presencial, mas só retomando, o fator de correção que a gente usa, o porquê, né? Então a gente estabelece essa relação, ó. 100 gramas de proteína possuem em média 16 gramas, partindo do princípio que são 16% de nitrogênio em proteínas, tá? Com isso, a gente pode estabelecer essa relação, que na verdade é uma regra de 3, né, gente? E a gente pode simplificar, né, cortando aqui, e isso vai dar 6,25. Então, para eu chegar na massa de proteínas, basta eu pegar o quanto eu descobri de nitrogênio e multiplicar pelo fator de conversão. E aí, só lembrando, eu vou colocar já todos, gente, porque eu já tinha. Isso aqui é só para a gente relembrar. Então, aqui a gente tem que lembrar a relação, né? Primeiro, montar a reação, verificar se está balanceado. Feito isso, a gente tem o número de mols. Aqui a gente já pode assumir que é o do nitrogênio. Por que do nitrogênio? Porque cada molécula dessa tem um nitrogênio só. Então, o número de mols que eu encontrar dessa espécie já é o mesmo número de mols do nitrogênio. Então, fica mais fácil o nosso cálculo. E aqui, o número de mols do HCl. Tudo bem? Lembrando, eu quero chegar na massa de nitrogênio, então eu tenho que substituir esse N por massa sobre massa atômica. Massa atômica é porque a gente está falando de uma espécie atômica, tudo bem? E aqui nós estamos trabalhando com uma solução, então, nesse caso, a gente vai usar molaridade vezes volume,
tudo bem? Então, a gente tem essa equação, reescrevendo, isolando a massa de nitrogênio, a gente tem essa relação aqui, tudo bem? Ora, com a equação do slide anterior, a gente pode fazer uma readequação, né? A gente pode, então, a massa de proteína, lembra? Ela vai ser igual à massa de nitrogênio vezes 6,25. E a massa de nitrogênio, eu já tenho aqui, ó. Então, vai ser a molaridade do HCl, volume do HCl, massa atômica do nitrogênio, que é 14, vezes o fator de correção, que é o fator geral para os alimentos, tudo bem? E aí eu já consigo, com esses dados, resolver qualquer problema que eu tenha em relação à determinação de proteínas. Tudo bem? Óbvio, né, gente? Só lembrando que aqui nós vamos chegar na massa de proteína total. Mas aí a gente não pode esquecer do segundo passo, que é chegar na porcentagem, que é o que a gente vai precisar para tabela nutricional, tá? Então, aí a gente precisa usar uma regra de 3 também. Então, aqui a gente vai ter a massa que eu determinei, dividida pela massa da amostra. Isso vai ser, no exercício, ele vai ser dado, se for uma análise que você está fazendo, é o que você pesou da amostra, vezes 100. E aí a gente consegue chegar na porcentagem de proteína, tudo bem? Essa parte, gente, nós já havíamos discutido, tá? Então, eu tô só fazendo uma retomada com vocês. E ela é, de fato, a mais fácil, né? Mas nem tudo que é o mais fácil é o que a gente consegue fazer no laboratório, né? Então, vamos supor, vocês não tenham ácido bórico no laboratório, que vocês são de um laboratório pobrezinho, não tem ácido bórico, tudo bem? O que fazer nesse caso? A gente pode... Ah, eu fiz isso aqui novo em relação à aula passada. Eu fiz um resumo, ó. Eu peguei todas essas duas equações aqui, ó. Essa, né, de proteína, a massa total, e a de porcentagem. E juntei as duas para fazer uma fórmula única, que é essa aqui, ó. Né, ó. Aqui, isso aqui, na verdade, é o equivalente à massa de nitrogênio, né? Então, eu coloquei ela aqui, dividido pela massa da amostra vezes 100. Isso já vai me dar a porcentagem de proteínas. Então, o que eu fiz, gente? Isso aqui não é mágica nem nada, tá? Então, eu peguei as relações que eu tinha, que eu apresentei no slide anterior, e fui juntando para gerar uma equação única, né? E aí, aquela equação que a gente sempre gosta, né? Para fazer as coisas mais rápido, não ficar na hora que tá fazendo a prática, né? E normalmente na indústria tempo é dinheiro, então a gente não pode perder muito tempo. Então, a gente tem como trabalhar com a fórmula, uma fórmula final e geral. Mas, como eu sempre digo, é importante conhecer o todo. Senão não adianta nada você só ter isso, tudo bem? Porque se você tiver algum problema na sua análise ou no seu cálculo, você não vai saber identificar porque você não sabe de onde vieram esses valores. Então, por isso que é importante conhecer todas as etapas, tudo bem? E aí, gente, a técnica da retrotitulação, tudo bem? Nessa técnica, a primeira etapa é igual, que é digestão, tudo bem? O que vai mudar é a segunda parte da etapa da neutralização, porque eu vou trocar a solução de ácido bórico por uma solução de ácido clorídrico num volume conhecido e padronizado, tudo bem? E depois, na terceira etapa, aí é totalmente diferente, porque... aqui eu esqueci de apagar isso aqui, tá? A gente vai pegar o ácido clorídrico e titular com hidróxido de sódio, tudo bem? Aqui no caso vai ser o ácido clorídrico que sobrou, né? Ou seja, é o meu excesso, é o que não reagiu com a amônia da minha amostra, tá?
Feito isso, eu vou titular com hidróxido e determinar o quanto eu tenho de ácido clorídrico em excesso. E como fazer os cálculos? Então, eu fiz um passo a passo, tá, para vocês. E aí, esse passo a passo vai ser muito importante para a atividade de hoje, tá? Então, preste atenção. Eu já postei os slides também em PDF para vocês poderem consultar depois. Então, é o seguinte. A primeira coisa que vocês vão fazer é determinar o número de mols de HCl total. Ou seja, é aquele ácido clorídrico que vocês colocaram no Erlenmeyer para recolher o hidróxido de amônio da etapa 2 da destilação, tudo bem? Então imagina, você vai começar a destilação, você precisa colocar lá o Erlenmeyer para recolher o hidróxido de amônio. Então, gente, vocês vão colocar um volume conhecido de ácido clorídrico numa concentração conhecida. Ou seja, tem que estar padronizado. E esse volume conhecido, gente, tem que ser um volume recolhido com precisão. Então, tem que se usar um instrumento de precisão, uma pipeta, né, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Para a gente determinar o número de mols de ácido clorídrico total, é bem simples nesse caso, porque eu já tenho as informações. Eu tenho a molaridade do ácido, que eu já padronizei, e eu tenho o volume do HCl, que foi o que eu adicionei no Erlenmeyer. Então, com essas informações, eu consigo chegar nesse dado aqui, que é o número de ácido clorídrico total. Então, essa parte, ela é bem mais fácil, porque eu nem preciso ter terminado ainda a análise para fazer. Eu já consigo fazer até durante a análise, tudo bem? E aí, ó, para resolver isso, você precisa da concentração da solução, que vai vir da padronização, e o volume colocado no Erlenmeyer, que você recolheu esse volume. Então, você vai saber qual é esse volume, tá? Segundo passo, aí você guarda esse valor, deixa ele bonitinho aqui. Segundo passo, determinar o número de mols de HCl em excesso, ou seja, o que sobrou após a destilação da amônia. Então, aqui a gente está falando daquele ácido clorídrico que sobrou para a terceira etapa da técnica de Kilton. Então, para isso, eu vou reagir esse ácido com hidróxido com hidróxido padronizado. Portanto, eu vou ter essa relação aqui, ó. O número de mols de hidróxido que eu usei nessa titulação vai ser o equivalente ao número de mols de HCl em excesso. Substituindo o hidróxido, eu conheço a concentração? Conheço, porque tem que ser um hidróxido padronizado também. Conheço o volume do hidróxido? Conheço, por quê? Eu não vou fazer a titulação, então eu vou pegar esse volume do ponto de viragem ao número de mols de HCl em excesso. Ou seja, reescrevendo, né, só alternando aqui na igualdade, para eu determinar o HCl em excesso, vai ser a molaridade do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Da onde eu vou pegar essas informações? Da titulação na terceira etapa de Kilton, que é a etapa da titulação. Tudo bem? Feito esse cálculo, guardem esse valor, certo? E não esqueçam das unidades. Tudo bem? Então, já comentei isso aqui com vocês. Terceiro passo, determinar o número de mols de HCl que reagiu com a amônia destilada. E aí vem o pulo do gato dessa técnica. Para eu determinar o número de mols de HCl que reagiu, ora, eu não tenho o quanto eu coloquei de ácido no meu sistema, o total. Se eu descubro depois o excesso, ou seja, o que sobrou, o total menos o excesso dá exatamente o HCl que reagiu com a amônia. Então, eu posso reescrever dessa forma.
número de mols de HCl que reagiu de fato com a amônia, vai ser igual ao ácido clorídrico total menos o excesso. Gente, isso aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez naquela titulação para determinar o teor de hidróxido de alumínio naquela amostra. Ah, esqueci o nome da amostra. Philips, né? É a mesma ideia, tá? O mesmo princípio que a retrotitulação, tá? Então, vocês têm como calcular isso, ó. O total você já determinou no primeiro passo, o excesso você determinou no segundo passo. Agora, você guarda esse valor do HCl que reagiu, número de mols. Quarto passo, determinar a massa de nitrogênio. Então, aí o que acontece? Aí a gente precisa observar a reação entre o HCl e o hidróxido de amônio. Então, gente, o número de mols de HCl que reagiu com a amônia vai ser o mesmo que o da amônia. Por quê? Se a gente montar a reação entre o HCl... Será que eu consigo montar a reação aqui, gente, com a caneta estranha? Deixa eu tentar. Eu sempre quis fazer isso, eu vou fazer agora. Vai ficar meio torto. Então, se eu pegar... Ai, o HCl... Isso é muito ruim. Será que eu vou conseguir apagar isso depois? HCl mais... Aqui eu vou colocar direto como NH3. Gente, que horrível isso. O que vai acontecer? Eu vou ter o sal NH4. Ai, gente, que horrível. Cl. Então, a gente vai ter essa reação acontecendo, tudo bem? Se vocês forem fazer o balanceamento, vocês vão perceber que você precisa de 1 de HCl, 1 de HCl, para... Essa ficou ótima. Para 1 de amônia, tudo bem? Ora, se essa relação é 1 para 1, a gente pode dizer que essa quantidade em mols de HCl que reagiu também vai ser a mesma quantidade em mols de nitrogênio. Não só amônia, porque cada amônia, gente, tem um nitrogênio também. Então vai dar na mesma. Então eu já posso assumir, né? Isso para esse caso, certo? Ah, agora como que eu vou apagar isso aqui, né? Tem borracha? Ah, tem borracha. Ó. Ah, só tem uma questão do indicador, tá? Porque assim, a mistura dos indicadores, elas mudam, né? Existem possibilidades, né? A única coisa que a gente precisa ter cuidado é usar um indicador adequado, né? Ou a mistura de indicadores adequados, porque na destilação da amônia, nesse caso aqui, a gente vai ter, como a gente não vai ter um indicador para demonstrar essa questão do, como que eu posso dizer? Porque assim, você vai ter um Erlenmeyer que vai ter ácido clorídrico e ele só vai ser menos ácido. Ele não vai mudar o meio a ponto de você ter um indicador que demonstre isso na destilação. Então, nesse caso, na destilação usando ácido clorídrico, a gente teria que deixar. A gente já faz isso normalmente, mas não se basear só pela mudança de cor, que ela não vai acontecer. Se basear em deixando um tempo, né, para ele fazer a destilação. Normalmente a amônia ela sai nos primeiros minutos, então é bom deixar de uns 15 a 20 minutos a destilação da água, tá?
para garantir que tudo foi levado para o Erlenmeyer. Porque no caso do ácido clorídrico, como solução que vai recolher a amônia, a gente não vai ter indicador que demonstre que toda a amônia já está, né? Que nem acontece com ácido bórico. Então, a gente só vai ter que ter esse cuidado, tá? Pessoal, então eu posso reescrever, né? O número de mols de ácido clorídrico que reagiu é a mesma coisa que o número de mols de amônia, que é a mesma coisa que o número de mols de nitrogênio. Então, gente, se eu chego nesse valor de número de mols de ácido clorídrico que reagiu, eu já estou aí praticamente com o valor de número de mols de nitrogênio. A única diferença é que agora eu vou precisar converter isso para massa. Para converter em massa, gente, é bem simples. A gente usa a fórmula de número de mols. Então, lembra, número de mols é massa sobre massa molecular. Então, aqui eu já deixei isolado a massa e passei a massa atômica, no caso, multiplicando pelo número de mols de ácido clorídrico, tá? Então, eu tenho essa equação aqui no final, para chegar em massa de nitrogênio. Quinto passo. Então, aqui eu cheguei na massa de nitrogênio, tá? Ainda não cheguei na resposta final. Determinar a massa de proteína. Então, aí é a mesma coisa. A massa de proteína nada mais é do que a massa de nitrogênio vezes o fator de correção. Tudo bem? Por último, sexto passo, determinar a porcentagem de proteína. Para isso, a gente precisa da relação. Bom, pessoal, o segredo aqui, na verdade, são dois segredos. Primeiro, a gente tem que entender o que está acontecendo nas etapas, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma titulação do tipo retrotitulação em excesso. Para isso, a gente tem que relembrar lá o que a gente já trabalhou em AQQT. Segundo, a gente tem que entender o que está acontecendo nessa titulação para poder trabalhar passo a passo. Tudo bem? Eu sempre acho mais fácil trabalhar com número de mols. Por que número de mols, gente? Aqui nesse caso. Porque se eu trabalho em número de mols, eu evito ter que ficar transformando toda hora a molaridade e volume aqui. Então, eu só vou mexer com... Só vou transformar número de mols no final, ó. Até chegar aqui, eu vou sempre trabalhando com número de mols, que é mais fácil, tudo bem? Lógico, tem como facilitar isso? Tem. A gente pode resumir as 6 etapas numa equação única, tudo bem? Então, ó, número de mols de ácido clorídrico total menos número de mols de ácido clorídrico, porque isso aqui é a mesma coisa, né, que dizer isso, em excesso. A diferença de um com o outro vai dar quem? O número de mols de nitrogênio, tudo bem? Que é o que eu obtive do número de mols de ácido clorídrico que reagiu com esse nitrogênio, certo? Vezes a massa atômica do nitrogênio, vezes 6,25, dividido pela amostra vezes 100. Eu já chego no valor de porcentagem de proteína, tudo bem? Ah, e da onde que eu tirei isso aqui, né? De todas essas etapas. Opa. Então, de todas essas etapas. Então, eu peguei a minha equação final aqui, ó, porcentagem de proteína, né? E substituir a massa de proteína, ela vem da onde? Ela vem daqui, ó, né? Massa de proteína igual massa de nitrogênio vezes 6,25. E a massa de nitrogênio é exatamente essa equação. Essa equação, ela veio da onde? Ela veio dessa relação, né? O HCl em excesso veio da onde? Veio dessa relação. E o total veio do primeiro passo. Então, eu fui o quê? Inserindo cada pedaço nessa equação final. Porque aí o que acontece? Eu vou ter
eu já vou ter esses dados, né? Então, por exemplo, isso aqui eu já tenho do primeiro passo, esse aqui eu tenho do segundo passo, isso aqui, tabela periódica. 6,25 é uma constante nesse caso, né? Que depende do meu alimento. E é geral 6,25 para todos. Massa da amostra, se você fez a análise, você já sabe, porque você pesou, vezes 100. Isso dá a porcentagem de proteína. Tudo bem? Então, gente, essas são as etapas, né, da retrotitulação e que a gente pode resumir numa equação final.